Nós lemos uma passagem bíblica, Atos capítulo de número 14, versículo de número 22, 21 e 22. 21 e 22, vamos lê-lo novamente, que diz: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu estava procurando aqui uns versículos que ia apontar em permanecer em Jesus, mas eu fui olhar direito, não é permanecer em Jesus, é permanecer no Senhor. E dentro desse contexto aqui, que hoje até eu falei sobre esse contexto em uma visita que nós fomos fazer na casa de nossos irmãos, pontuei aqui que depois de Paulo ter sido apedrejado, eles saíram da cidade aonde eles tinham sido apedrejados, né? Em Listra, né? Em Listra, eles foram ali perseguidos, né? Os apóstolos foram perseguidos, e o apóstolo Paulo foi apedrejado, porque era Barnabé apóstolo e Paulo o apóstolo. E Paulo foi apedrejado e foi deixado morto ali fora da cidade de Listra. E a Bíblia diz no versículo 20 que os discípulos chegam onde Paulo estava, o rodeando, e Paulo se levanta e entra na cidade, e no dia seguinte sai da cidade de Listra com Barnabé para Derbe. E chegando naquela cidade de Derbe, a Bíblia diz que eles anunciam o evangelho, eles anunciam a palavra, eles anunciam a palavra de Deus. Não se sabe quanto tempo foi que eles anunciaram a palavra em Derbe, mas o texto deixa claro que em Derbe, quando eles anunciam a palavra, eles conseguem fazer alguns discípulos. E eu fiz a pergunta: será que para fazer discípulo é pouco tempo? Quanto tempo é que temos, que a pessoa necessita para fazer discípulo? E a resposta é que é muito tempo. Não se faz discípulos de uma hora para outra. E prova disso é Atos capítulo 14 e versículo de número 3, que vai dizer: E detiveram-se por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor. Atos capítulo 14, versículo 3, vai nos dar uma base melhor para entendermos que para o pastor, o obreiro, o missionário, deixar discípulos implantados em qualquer lugar requer tempo, requer paciência. E o próprio Jesus vai falar em Mateus capítulo de número 28, versículo 20, que devemos ir e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a guardar todas as coisas que Cristo assim tinha nos ensinado. Então, para batizar alguém e para ensinar alguém a guardar todas as coisas que Cristo tem nos ensinado, não é de uma hora para outra. O apóstolo Paulo, o apóstolo Barnabé, requereu tempo, como está escrito aqui em Atos capítulo 14 e versículo de número 3, e detiveram-se por muito tempo. E acredito que isso aconteceu na cidade de Derbe, aonde eles pregaram o evangelho,
aonde eles anunciaram o evangelho naquela cidade e fez muitos discípulos, fizeram muitos discípulos. Em outras palavras, os apóstolos se preocuparam não só em pregar, não só em ganhar as almas, mas também se preocuparam em ensiná-los, se preocuparam em preparar aqueles que tinham aceitado a Cristo para serem discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu fiz uma alusão dizendo que discípulos, ele tem a mesma aparência daquele que o ensina. Se você for observar lá em Atos capítulo 4, a Bíblia vai dizer que souberam que os apóstolos tinham estado com Cristo, tinham andado com Cristo, tinham estado ao lado de Cristo. Se você for observar, quando foram prender Jesus lá no Getsemane, para prender a Cristo foi necessário dar um beijo em Cristo, porque todos se pareciam com Jesus. Então Judas precisou dar um beijo para identificar quem era Cristo. Então, se você for observar, após a prisão de Cristo, a Bíblia diz que Pedro segue a Jesus e algumas pessoas começaram a tentar identificar a Pedro, dizendo: tu és um dele, a tua fala te denuncia, tu é parecido com ele. Então todos aqueles que fazem discípulos vai deixar um sósia no lugar, uma pessoa parecida no lugar. Não é qualquer um, não é de qualquer forma. Então os apóstolos, quando chegaram na cidade de Derbe, se preocuparam em pregar o evangelho, mas também se preocuparam em ter tempo e paciência para ensiná-los todas as coisas que Cristo tinha os ensinado e levá-los ao batismo do arrependimento e levá-los para a escola, louvado seja Deus, para aprender a palavra de Deus, para aprender a palavra do Pai. Quando o obreiro chega em determinado lugar, um missionário chega em determinado lugar, ele não chega avulso, ele chega, louvado seja Deus, sem preocupação de tempo. Ele não deve ficar preocupado com o tempo que ele vai levar. Disse o apóstolo Paulo que ele queria ser gasto e se deixaria gastar pela obra do Senhor. Então precisamos deixar-nos gastar e sermos gastos na obra de Deus. Os apóstolos chamados Barnabé e Saulo ou Paulo se deixou ser gasto, não se preocupou com o tempo, tão somente cumpriu-se o que Paulo disse: pregue a tempo e a fora de tempo, não te cales. Então devemos estar pregando a tempo e a fora de tempo, porque a Bíblia vai dizer, se não me falha a memória, o Eclesiastes, é provérbio, que nós não devemos parar de lançar a semente, porque não sabemos se esta ou aquela vai vingar, se esta ou aquela vai viver. Porém, uma das vai vingar, uma das vai viver, ou todas vão viver, ou possa ter que todas morram. Mas o importante é que semeou. Então eles se preocuparam em semear a palavra, em pregar a palavra, e não só em semear e pregar a palavra, mas também em se sentar para ensinar a palavra de Deus aos novos discípulos, aqueles discípulos que agora tinham aceitado a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Se você ver, esses daqui foram mais nobres do que o de Atos capítulo 13 e versículo de número 45, que diz: então os judeus, vendo da multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando
de autoridade, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que há rejeitais e vos não julgais digno da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Observe que os judeus de Atos capítulo 13, versículo 45 e 46, rejeitaram a pregação da palavra, mas os judeus de Atos capítulo de número 14, louvado seja Deus, versículo de número 21 e versículo de número 22, eu posso pontuar dizendo judeus e também gentios, porque o apóstolo Paulo diz: desde agora eu parto para os gentios. Eles foram mais nobres, eles pararam para ouvir a palavra, pararam para receber a palavra, e parando para ouvir a palavra, receber a palavra, se tornaram discípulos, não dos apóstolos, discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, você tem que anunciar o evangelho. Me pergunto uma coisa, nesse dia de hoje, ou nesse mês de hoje, nesse mês em que nós estamos, a quem você pregou o evangelho? A quem você anunciou o evangelho? A quem você falou de Cristo? Louvado seja Deus. Traga a sua memória nesta noite a quem você abriu a boca para falar de Jesus, mostrando que Cristo é o Senhor, é o Salvador, que Ele morreu pelos teus pecados. Observe, tendo anunciado o evangelho, a obrigação de anunciar o evangelho não é de quem morreu, é de quem está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. A obrigação de anunciar o evangelho somos nós. Deixa eu pontuar aqui para dentro da nossa família. Se eu sou crente, na minha casa só tem eu de crente, os demais outros não são crentes, a obrigação de anunciar o evangelho dentro da minha família sou eu sou obrigado, é a minha obrigação de anunciar este evangelho. Por quê? Porque eu anunciando o evangelho dentro da minha família, ainda que eles se levantem contra, ainda que eles briguem comigo, mas querendo ou não, eles vão ouvir a pregação do evangelho. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui: não é você que vai libertar, não sou eu que vou libertar, é a palavra que sai da nossa boca que vai libertar essas vidas, ou mais cedo, ou mais tarde, ou no leito da dor, ou em saúde, vão ter que aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador, porque o evangelho não é nosso. O evangelho não é nosso, o evangelho de Cristo. Ele te chama, ele te procura, ele te quer, ele te escolheu. Para quê, pastor? Para você pregar o evangelho. Pastor, não sei pregar, não tem importância. Basta tão somente você falar que Jesus ama ele. Basta tão somente você falar que Jesus a ama. Não se preocupe com a cara feia dele, com a cara feia dela. Se vai haver discussão, se vai haver o problema, não se preocupe. Permaneça pregando, anunciando o evangelho, e você vai ter prazer de ver não só você que já é batizado das águas, mas toda a tua família descendo as águas para a honra e a glória do nome de Jesus de Nazaré. É você que tem a anunciar o evangelho. Aleluia. Não espere somente o pastor anunciar o evangelho. É você que o Senhor chamou para pregar a palavra. Ah, pastor, mas se eu falar para minha amiga, para o meu amigo, eles não vão gostar, vão ficar de cara feia, vão perder a amizade. Mas deixa eu lhe falar uma coisa: você prefere perder a amizade ou ir para o inferno juntamente com ele ou juntamente com ela? Por quê? Porque se eu nego a salvação ao meu amigo ou a minha amiga, porque ela ou ele vai ficar com a cara feia, não se preocupe não. Você pode até viver 100 anos, mas porém você estará diante do juízo para ser condenado por não ter aberto a boca para anunciar a pregação do evangelho. Você não sabe se ele vai se salvar, você não sabe
sabe se ela vai se salvar. Ou você quer que ela vá para o inferno, ou você quer que ele vá para o inferno. Você não sabe se eles vão se salvar, porém você estará pregando o evangelho, anunciando o evangelho de Cristo. E quem vai fazer a obra não é você, não é o seu QI de elocução, de conhecimento, é o Espírito Santo de Deus, que se utilizará da sua boca naquele dado momento, colocando a palavra certa na sua boca. Vai quebrar paradigma, vai quebrar grilhões, vai lançar por terra aquele espírito imundo que está oprimindo aquela vida, e depois você vai ouvir ou vai ver ela batendo, ou ele batendo a mão do Senhor e dizendo: valeu a pena a palavra que você deu-me naquele dia, porque aquela palavra entrou no meu coração, mudou a minha vida, mudou a minha história, e hoje eu sirvo a Jesus Cristo de Nazaré. Levanta a sua mão comigo e recebe a autoridade para pregar a palavra de Deus. Quando alguém chegar perto de você contando piadinha, contando historinha que não tem nada a ver com a fé que você tem, fecha a cara para ele, fecha a cara para ela, porque eu sou obrigado a ouvir piadinha de A, de B ou de C, e eles não são obrigados a ouvir a pregação do evangelho do meu Cristo, que eu sei que ele é vivo e está presente em nosso meio. Eu não posso me contaminar com ele, já que eles não querem saber do meu Cristo. Por que é que eu vou saber? Vou procurar saber, vou procurar comer, vou procurar me alimentar daquilo que eles estão falando. Se eles não querem saber do evangelho, da salvação do meu Cristo, então eu não posso entrar na roda dos escarnecedores, então eu não posso entrar nas imundícias que eles praticam, para depois ele estar apontando, dizendo: não é assim que você diz, é assim que você diz que é crente, é dessa forma que você diz que é crente. É isso que o diabo quer, que você esteja no meio deles, para eles estarem lhe apontando, dizendo: fulano diz que é crente, mas faz assim, pratica desse jeito, dá palavrão, anda de qualquer jeito. Observe que é o texto que está dizendo: e chegando em Derbe, pregou a palavra, anunciou o evangelho naquela cidade e fez muitos discípulos. Levanta a mão comigo. Deus começará pela tua casa, Deus começará pela tua família. Deus quer lhe usar para você fazer muitos discípulos. É a palavra de Deus na tua boca, é a presença do Espírito Santo na sua vida, que quando você começar a pregar a palavra de Deus, eles vão ouvir. Eu fico admirado e louvando a Deus aqui nesse lugar. E minha esposa tem presenciado isso aqui nós estamos passando. As crianças, os adultos já sabem que eu sou de pastor. Hoje fui saltado pela criança: pai do Senhor pastor, e alguém dizendo: você vai ser crente, já deu a paz do Senhor, vai ser crente. É isso que o Senhor quer, que aonde nós vamos chegar, mesmo sem palavra, o evangelho de Cristo seja pregado e as vidas sejam livres, libertas para a honra e a glória do nome do Senhor. Não é para nós pousarmos de madame, não é para nós pousarmos de playboy, como muitos acham que ser crente é andar com o melhor carro do mundo, andar na melhor condição do mundo. Não é isso que Jesus prometeu para nós. Jesus prometeu para nós o céu, se permanecermos na sua presença. É bom termos carro, é bom para servir na obra, é bom termos condição financeira, é bom para servirmos na obra, mas não para acharmos que mais merecemos, mas é para nos gastar e nos deixar gastar, e não ficar requerendo tempo. Ter paciência para que outras vidas se acheguem a Cristo, para a glória e louvor do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, fez muitos discípulos. Levanta a mão comigo e profetiza.
profetiza. Muitas crianças nesta igreja, muitos adolescentes nesta igreja, muitos jovens nesta igreja, muitos pais de família nesta igreja, muitas mães de família nesta igreja, um grande coral de senhoras, um grande coral de senhores, um grande coral de jovens, um grande coral de adolescentes, um grande coral de criança, um grande ajuntamento de obreiros na casa do Pai. Não é porque lá tem muita gente que devemos achar que a força e o poder está com eles. Ao contrário, Deus nunca precisou de multidão para mostrar que Ele é Deus. Deus nunca precisou de uma grande multidão para mostrar que Ele é Senhor. Ele sempre começou chamando para que de se tornasse uma grande multidão, e não chamou sábios e nem entendidos, mas chamou as coisas loucas, coisas vil deste mundo, para confundir as que são. E Deus lhe chamou para que você confunda aqueles que acham que é alguma coisa. Só em você levantar a mão sobre o enfermo, só você entrando na casa de alguém dizendo: o Senhor Jesus é a salvação, o Senhor Jesus te abençoe, Deus te abençoe, deixa uma saudação de paz. Os demônios que estiverem oprimindo aquele lugar vai bater em retirada, porque você entrou e a bênção